Se você chegasse aos 70 anos com milhões de dólares guardados, passaporte europeu, família morando em Paris, você pensaria em continuar trabalhando? Pois é exatamente isso que está fazendo o casal fundador da Tokstok, os franceses Régis e Guylaine de Broglie. Bom, gente, essa aqui é a pronúncia em francês, mas daqui pra frente a gente vai falar de um jeito aportuguesado, é a família do Broglie. E não é só que eles queiram trabalhar, eles estão brigando para continuar fazendo a gestão da Tokstok, que foi comprada pela Mobile no ano passado. A Mobile, você já sabe, é outra empresa de móveis e decoração que nasceu totalmente online e que virou, de certa forma, uma concorrente da Tokstok. A junção das duas empresas deu origem à Toki, que acabou virando um símbolo dessa treta. Bom, a verdade é que os do Broglie nunca se conformaram com essa união. E agora estão fazendo de tudo para reaver o controle da empresa, que para eles é como se fosse o sexto filho, talvez até o queridinho. Neste Spotlight eu vou te explicar como é que foi que os do Broglie deixaram de ser os controladores da Tokstok, como essa briga toda começou e por que esse casal de franceses milionários insiste em voltar pro batente. O Régis e a Guylaine chegaram ao Brasil em 1975. Eles eram super jovens. Ele tinha 27 anos e ela 26. 3 anos depois, eles abriram a primeira loja do que viria a ser a rede de varejo de móveis e decoração que a gente conhece. Claro, ela era pequena, tinha tipo 80 metros quadrados. E aí, a Guylaine começou ajudando o Régis fazendo as compras para a loja, assim, tecido, artesanato, garimpando mesmo produtos no Brás. E ela mal falava português nessa época. Só que logo ela virou a cabeça financeira da empresa, a pessoa da gestão. Ele era meio a mente criativa, ele que fez o business plan da empresa, mas ela que cuidava do dinheiro. A Tokstok, de fato, foi bem inovadora, porque ela trouxe esse conceito de monte você mesmo, com móveis de design modernos, bonitos e bem mais acessíveis, porque naquela época, ou você comprava móveis bem baratos e de menor qualidade, ou então coisas muito caras, sob encomenda. E por isso, a Tokstok fez super sucesso. Aos poucos, eles foram implementando esse conceito que a gente conhece até hoje, de loja experiência. Provavelmente você já entrou numa loja da Tokstok só para fazer um passeio, para dar uma olhada nas sugestões de decoração, tomar um cafezinho e acabou comprando abajur, né? Quem nunca? Essa atenção com a experiência do cliente virou mais do que a marca registrada da Tokstok. Ela é uma verdadeira obsessão da Guylaine. Aliás, vale aqui contar um pouquinho sobre ela. Ela faz o tipo de uma mulher super elegante, sabe? Bem low profile, não é de badalar e é super detalhista. Para você ter uma ideia, dizem que ela não aceita terceirizar as equipes de limpeza das lojas. Eles contratam diretamente esses funcionários. É um jeito de garantir que tudo esteja super limpo e perfumado. Internamente, eles brincam que os corredores da Tokstok são mais limpos do que dos hospitais, é o que dizem. Essa qualidade toda das lojas, dos produtos, foi dando bons resultados, inclusive financeiros. Na década de 2010, a empresa estava super bem, surfando a onda positiva da economia, da expansão da classe média, aumento do poder de compra, tudo muito a favor de uma varejista como ela. E aí, os do Broglie olharam ao redor e pensaram: por que não trazer um sócio investidor? Alguém que possa injetar um dinheiro na empresa para fazer a gente crescer ainda mais. Não faltaram candidatos e a proposta que eles acharam mais interessante foi justamente a do fundo americano Carlyle. Essa não era a proposta mais vantajosa financeiramente, mas tinha 2 pontos importantes. Primeiro, o Carlyle topou manter a família na sociedade e na gestão. E mostrou uma visão sobre o negócio que tinha um fit com a cabeça dos do Broglie, de crescimento, com qualidade, tudo isso. E aí tem um terceiro fator que é só uma especulação, nunca ninguém admitiu, mas que ajuda a explicar o que rolou nessa venda. Fundos de private equity investem numa empresa, ajudam ela a crescer e depois vendem para entregar o retorno para o acionista. Então, uma hora o Carlyle ia ter que sair do negócio. E, quem sabe, naquele momento, a família poderia reaver o controle. Bom, o que a gente realmente sabe é que, na época, o Carlyle pagou 700 milhões de reais por 60% da Tokstok. Hoje, isso daria 1,8 bilhão de reais. E eles acertaram com a família que a Guylaine continuaria na gestão por mais um ano. No fim das contas, ela ficou mais 5 anos como CEO. Só que depois disso, o que parecia uma união cheia de fit, acabou virando uma confusão. Ah, tem um detalhe importante aqui. A gestora brasileira SPX acabou comprando a operação do Carlyle no Brasil. Então os sócios mudaram e aqueles 60% da Tokstok passaram a ser da SPX.
Algumas divergências de gestão entre do Brulli e SPX começaram a aparecer ao longo do tempo e poucos anos depois já estavam super evidentes. Para tentar resumir, a SPX queria reduzir custo, ou como eles gostam de falar, aumentar a eficiência. E a Guilani era irredutível. Ela não abria mão de jeito nenhum de coisas que custavam mais caro, mas que na visão dela eram essenciais para o negócio funcionar. Por exemplo, a Guilani nunca abriu mão de ter uma equipe própria de montagem de móveis. Se ela terceirizasse, o custo ficaria bem menor, mas a experiência do cliente pioraria. Ela também nunca concordou com a proposta da SPX de arrendar os cafés das lojas, que são super charmosos, mas deficitários. E ela insistia em manter coisas como área kids com monitor. É uma coisa boa para o cliente, mas que compromete uma área que poderia ser usada para estoque, por exemplo. Enfim, quem tá certo, quem tá errado, a gente não pode dizer. Mas o fato é que a SPX tinha comprado a empresa, pagou 700 milhões de reais por ela e queria mexer no negócio. Os do Brulli não eram mais controladores, mas eles tinham 40% e começaram a morrer de medo de ver o investimento de uma vida se perder por causa de decisões tomadas por pessoas, digamos, menos especializadas no varejo. No meio dessa briga, veio a grande crise econômica de 2015 no governo Dilma. Foi o maior período de recessão da história do Brasil. E o negócio despencou. Nesse momento, a SPX vestiu o boné de dono, tirou a Guilani e trouxe CEOs do mercado. Foram 5. Ela brigou com todos. O primeiro deles ficou até 2019. Ele conseguiu fazer a Tok-Tok voltar a dar lucro expressivo. Isso abriu caminho para uma operação que poderia ser um golaço para a empresa, mas que acabou virando um grande ponto de ruptura entre os sócios. A abertura de capital da Tok-Tok, que no fim das contas nunca aconteceu. Bom, você se lembra que no período da pandemia, empresas como a Tok-Tok se deram super bem. Todo mundo em casa começou a trocar os móveis e com juro baixo, na faixa de 2%, muitas empresas, inclusive a Tok-Tok, se endividaram para crescer, pensando que aquela demanda forte ia durar para sempre. Naquela época, também a bolsa estava super forte por causa desse juro baixo. E aí, muitas empresas fizeram seus IPOs. A Tok-Tok também ia fazer, só que eles acabaram atrasando um pouco o processo e na hora de lançar as ações, eles perceberam que não iam conseguir levantar todo o dinheiro que eles queriam. A ideia era captar 3 bilhões de reais e ficou claro que isso daria para levantar 2 bilhões. A decisão da SPX foi fazer uma oferta menor, de só 30% do que eles pretendiam. Só que para isso, a família também ia ter que ofertar uma fatia menor, senão a SPX ia ser diluída e perderia o controle. No fim das contas, os do Brulli não toparam e acabou a amizade. SPX queria a todo custo sair do negócio, estava disposta a vender a sua parte para a família do Brulli. Só que assim como todas as varejistas que se endividaram na pandemia, o aumento da Selic castigou muito a Tok-Tok, porque o custo dessa dívida explodiu e as vendas diminuíram muito. Os do Brulli culpavam a SPX por ter feito uma gestão equivocada, então eles não aceitaram pagar nada pelo controle. E a SPX jogou a toalha. Como não teve acordo com a família para vender a parte deles, a SPX achou uma outra solução. Vendeu o controle da Tok-Tok para a concorrente Mobile. Parecia uma solução perfeita. A Mobile, uma empresa mais nova, fundada em 2012 por 3 engenheiros experts em tecnologia, uma empresa super digital, daria para a Tok-Tok mais agilidade no e-commerce e uma visão assim mais moderna de gestão, mais eficiente. Já a Mobile ia desfrutar de todo o know-how e da credibilidade da Tok-Tok. Tudo lindo, mas faltou combinar com os franceses. Os do Brulli odiaram a ideia. O Régis chegou a dizer que esse seria um abraço de afogados. Isso é porque a Mobile, que conseguiu fazer o seu IPO em 2021, nunca foi lucrativa. Ela tem, na verdade, um balanço pior do que o da Tok-Tok. O que está em curso hoje é uma disputa super hostil entre a família do Brulli e os fundadores da Mobile, com direito a vazamento de e-mail, acusação pública e até suspensão do pagamento do plano de saúde do Régis e da Guilani, veja só. Só que o ponto é que eles estão brigando por uma empresa que vale tipo 100 milhões de reais e tem uma dívida de 700 milhões. Bom,
claro que ambos os lados acreditam que a empresa tem potencial. E de fato os especialistas dizem que isso é verdade. O varejo de experiência mais sofisticado, que alcança uma classe de consumidores com mais recursos, está super em alta. E não é só no setor de imóveis, é em todo o varejo, e isso é uma verdade no mundo. E a Tok teria potencial de crescer nesse segmento. Mas talvez, mais do que a perspectiva de sucesso do negócio, o que esteja por trás dessa insistência do casal do Brulli em continuar no comando de uma varejista no Brasil pode passar por questões afetivas. Pensa, esse é o projeto da vida deles. Essa é a história de um casal de estrangeiros que vem investir no Brasil e que está tentando defender o seu legado, garantir a continuidade da visão que eles têm para o negócio que eles mesmos criaram. Mas olha, essa história tem tudo para se arrastar ainda por um bom tempo. Citando Napoleão Bonaparte, a vitória pertence ao mais perseverante.